Meus irmãos, Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, nos abençoe. Vamos iniciar com uma leitura do livro Vida Feliz, pelo Espírito de Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franca, lição número 3, que se inicia dizendo assim: mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários pode-se estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, sobre a influência dessa mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, fechando os nossos olhos e dizendo: Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, nesse instante, Senhor, estamos aqui a lhe pedir que nos auxilie, nos ampare, para que possamos realizar todo o trabalho necessário para a nossa própria evolução. Abençoe, Mestre, toda essa humanidade que está em sofrimento, que eles recebam dos seus mensageiros divinos todo o auxílio que necessitam. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estás a nos oferecer. Por essa reencarnação, te agradecemos, Senhor, que é uma oportunidade em que estamos nos liberando dos equívocos praticados no passado. Ampare a todos, Senhor, e nos guarde em suas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje nós vamos refletir sobre essa parábola. Esse encontro com a mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 29. E também nos versículos 39 e 42. Agora, é bom nós sabermos, meus irmãos, que nada que Jesus fez quando esteve aqui na Terra foi por acaso. Na verdade, todos os encontros descritos pelos seus apóstolos no Evangelho, que foram registrados, essa que é a verdade, têm um significado muito importante para nós. Esses encontros, Jesus estava nos ensinando como é que nós deveremos agir, pautar a nossa vida. João inicia falando desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, dizer que Jesus chega a uma região chamada Samaria, numa cidade chamada Sicar. Lá ele encontra o poço de Jacó. Jesus estava cansado do caminho que andara, então ele se senta à borda do poço. Era mais ou menos a 6ª do dia, mais ou menos meio-dia, quando veio uma mulher de Samaria tirar a água do poço. E Jesus, então, lhe disse: dá-me de beber. Aí nós analisamos. Jesus estava sozinho. Por que ele estava sozinho? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois então a mulher de Samaria disse a Jesus: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Sabe por que ela disse isso, meus irmãos? Porque os judeus
não se comunicava com os samaritanos. Havia uma rixa entre eles. Jesus calmamente respondeu e lhe disse: tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Ela ficou meio arrebatada e disse à mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Porque ela não viu nada com Jesus. E ela continuou a dizer: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio do poço, da água do poço, e seus filhos, seus gados. Jesus olhou com carinho e lhe disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui para tirá-la. Então disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher olhou surpreendida e disse a ele: não tenho marido. Jesus dissesse: Jesus, bem, não tenho um marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido de verdade. Ela se surpreendeu e disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que nem em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus então lhe disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nisto vieram os seus discípulos que haviam ido para a cidade comprar comida e se maravilharam-se que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum dos seus discípulos disseram: que perguntas? O que fala com ela? Depois, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse aos homens da cidade: vinde, vedes um homem que me dissesse tudo quanto tenho feito. Porventura, esse homem não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele, em virtude do testemunho da mulher, que disse que ele havia dito tudo o que ela havia feito. Vindo os samaritanos ter com Jesus, ouviram e pediram que ele permanecesse alguns dias, 2 dias, ali na cidade, porque eles passaram a crer em Jesus por causa de suas palavras. E dizia a mulher: agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher samaritana, meus irmãos, representa o arquétipo da superficialidade. Esse encontro simboliza o convite terapêutico para sairmos da superficialidade e buscarmos a água viva, ou seja, a virtude da fé e do amor.
Nesse encontro terapêutico, Jesus busca explicar que ele é a verdade, mas que ela, samaritana no início, não estava conseguindo enxergar, porque ela se mantinha presa às crenças e os valores de sua gente. Somente da metade para o final da conversa, ela percebe que ela dialogava com o Messias. E o convite, meus irmãos, nos chega por meio desse episódio, que é a nossa melhor transformação, buscarmos Jesus, buscarmos dentro de nós o bem que existe para aí oferecer aos nossos próximos. Então, nós sabemos que Jesus tinha sempre um propósito muito bem definido. Nada que ele fez, o que ele falou, uma palavra, era um fortuito. Servia na época e serve para sempre, para toda a humanidade fazer a sua própria transformação, como a samaritana fez. Por que ele, Jesus, escolheu uma mulher e, acima de tudo, samaritana para nos ensinar? Ele escolheu uma mulher, meus irmãos, para nos ensinar, na verdade, o autoencontro, para buscarmos a vida, para conquistarmos o alto amor e a fé. E mostrando que as virtudes estão ao alcance de todos, sem distinção de sexo, classe social, etnia, branco ou preto, vermelho, amarelo. Jesus buscou uma mulher que as mulheres naquela época, elas não conversavam com homem nenhum sem a presença do marido. Esse relato, nós percebemos que os discípulos estranharam o fato de Jesus estar falando com uma mulher, já que não era comum um homem dirigir a palavra a uma mulher em público. Isso só poderia acontecer, o homem só poderia conversar com a mulher em lugar reservado, e se ela fosse casada, deveria estar com a permissão do marido. Na verdade, a própria mulher samaritana estranha o fato de Jesus, sendo judeu, estar falando com ela, uma samaritana, por causa da rixa que havia entre os judeus e os samaritanos. Vamos refletir um pouco mais nessa parábola, porque ela nos traz símbolos muito significativos. Ele traz o símbolo profundo para compreendermos como deveremos desenvolver a virtude da fé, do amor em nossas vidas. Vejamos, Jesus inicia a parábola. Chega em uma cidade da Samaria chamada Sicar. Lá se encontra o poço de Jacó. E Jesus, cansado do caminho que andara, senta-se à borda do poço. E era mais ou menos a 6ª hora, meio-dia. Então, nós percebemos o quê? Que o encontro terapêutico de Jesus inicia-se com Jesus sentado para descansar à beira do poço. Aqui nós temos um símbolo profundo. O mestre sentado à beira do poço significa o quê? Que ele está à disposição daquelas pessoas que querem ser aprendizes, que querem aprender a se autoencontrar. Na verdade, tudo em um espírito crístico da envergadura de Jesus, tudo que ele faz sempre tem um sentido profundo. Com a sua onipresença relativa, o mestre tinha, à época que estava encarnada entre nós, a capacidade de perceber tudo o que acontecia na redondeza. Ele sabia tudo.
E nós ficamos a imaginar qual que será o significado do poço, porque Jesus está à nossa disposição, sentado à beira do poço. Mas o que significa o poço? Meus irmãos, o poço representa a sabedoria, a união de conhecimento e de virtude. Em um bom português, por exemplo, nós sabemos e usamos até a expressão: conhece fulano de tal? Pois esse fulano é um poço de conhecimento, um poço de virtude. Isso significa que aquela pessoa, ela é repleta de sabedoria, de conhecimento e de virtude. Então, poço significa conhecimento, virtudes. Jesus é o detentor de toda sabedoria. E ele estava sentado à beira do poço. Ele é o mestre com M maiúsculo. Está ali à nossa disposição para nos conduzir à sabedoria, mostrando os ensinos de Deus. E conforme João, no capítulo 14, versículo 6, nos diz que Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, ali ele está mostrando que ele tem o conhecimento de todo o poço da sabedoria para nos ensinar, bastando que nós desejamos ser realmente aprendiz. Ele está à disposição e ele tem a vontade de que nós aprendemos, nos auto-encontrar, nos transformar, deixar que a virtude do amor brote em nós como uma fonte de água viva. Agora, Jesus, meus irmãos, sabia que aquela mulher que viria buscar a água no poço de Jacó estava cansada da superficialidade em que vivia. Ela estava no quinto marido, meus irmãos, e o sexto não era o marido dela, porque ela estava realmente no ponto da mutação para entrar numa vida mais profunda, verdadeira, real. Na passagem diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Essa passagem, interpretada ao pé da letra, mostra puramente, simplesmente, uma mulher buscando água no poço. Parece que não tem ensinamento nenhum. Contudo, por um ponto de vista profundo, transcendente, o ato de a samaritana ir ao poço tirar água não indica uma casualidade, foi por acaso. Não, já era previsto por Jesus. Jesus sabia que a mulher iria buscar água naquele horário, porque a mulher buscava intuitivamente um encontro com o Mestre, um encontro amoroso, a possibilidade da sua autotransformação, desenvolver a fé viva. Ela estava cansada da superficialidade. Ela não encontrava o verdadeiro amor. A sua busca era real. Ela queria água viva. Embora, meus irmãos, conscientemente, ela não sabia disso. Ela foi à fonte, recebeu o convite para despertar em si a vontade de buscar o alto amor e a fé convicta. Esse encontro amoroso, propiciador da fé convicta, em todos nós anelamos, e que dele temos tendo consciência ou não, está à nossa disposição, como Jesus esteve à disposição da samaritana. Quando a samaritana vai até o poço de Jacó, subconscientemente, a sabedoria para ampliar os seus horizontes, ela estava desejando. Por isso, o seu encontro com o Mestre. Toda a humanidade temos o mesmo objetivo
de fazermos o nosso autoencontro de aprimoramento para chegarmos à perfeição relativa. E Jesus, meus irmãos, é o nosso modelo e guia. Quando Jesus lhe disse à samaritana, dá-me de beber, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a uma mulher samaritana? Lembramos, meus irmãos, que os judeus não se comunicavam com o samaritano, mas Jesus não se importou com isso. Mostrou para ela a sua necessidade de beber a água. E ele lhe disse, dá-me de beber. Isso significa que Jesus está fazendo um convite para que ela estabelecesse um relacionamento com ele, para aí sim iniciarmos um aprendizado de verdade. Não explica, entre parênteses, que a rixa era recíproca entre as duas comunidades, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e os samaritanos não queriam se comunicar com os judeus. Aqui fica flagrante o arquétipo da superficialidade daquela mulher. Jesus lhe apresenta a sua necessidade, a sua sede, e propõe entre o mestre e a discípula uma comunhão. Ele quer um relacionamento. No início, ela permanece ainda ligada às questões culturais do seu tempo, do seu povo, e fica ainda ligada, focada nas aparências preconceituosas. E é exatamente esse o perfil da superficialidade. Por isso, esse prisma diante de uma pessoa que é um espírito imortal, que também somos, ficamos muitas vezes focados na persona, deixando de observar o ser que somos. Quando, porém, estamos nesse movimento do autoencontro, descobrindo a autotransformação, aí nós buscamos as questões essenciais da vida para transmutar a superficialidade que estamos vivendo. Jesus pede para a mulher, dê-me de beber. E ela argumenta que não tinha parte com ele, porque ela era samaritana e ele judeu. E como é que um judeu podia pedir alguma coisa para ela? O que mostra que Jesus não tinha esse preconceito. Ele apresenta à mulher uma necessidade, uma oportunidade que estava oferecendo para ela aprender, para ela ver. E todos somos espíritos imortais, filhos de Deus. E Jesus dá uma lição a ela, fala assim, tu conhecerás o dom de Deus. E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu que pedirias a ele para te dar a água viva. Então, Jesus nunca deixou de mostrar quem ele era, filho de Deus, o responsável para ajudar Deus na propagação do alto amor. Então, ele diz a ela, se você me conhecesse, pediria para mim a água viva. Então, mostra que Jesus, então, de pedir água, de solicitante, passou a oferecer à mulher a água que ela necessitava. Ele reforça a sua condição de mestre, convidando-a ainda, apesar dela estar refratária, para que ela entrasse em comunhão com ele. Então, nós temos o convite para descobrirmos e vivenciarmos o dom de Deus que sentimos na vida, que é uma dádiva divina. Aceitar plenamente que, como filhos de Deus, somos por Ele amados e que Jesus é aquele que veio nos mostrar o caminho,
que nos leva a Deus, ao Pai. Jesus, então, nos oferece, meus irmãos, a água viva. Isso é. Nos ensina a respeitar, amar, cumprir as leis divinas, ou seja, os dons de Deus. A água viva, meus irmãos, simboliza para nós um movimento amoroso em relação à vida, a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Para muitos de nós, ainda temos a consciência de culpa, amar e cumprir as leis de Deus, seguindo ensinamentos que Jesus nos oferece, a água viva, é muito trabalhoso. Porque a culpa nos leva a acreditar que nós somos indignos do amor de Deus, do amor divino. Isso acontece, meus irmãos, devido a uma postura teológica, dogmática nossa. Interpretamos equivocadamente o próprio Evangelho de Jesus, com o qual mantemos uma percepção de julgador da vida. Essa postura é de que todo culpado merece e deve ser condenado. E não nos convidamos a nos amar para podermos amar o próximo também. Disse então a mulher a Jesus: Senhor, tu não tens como tirar o poço, é fundo. Onde, pois, tem a água viva? O significado profundo desse versículo para nós é superarmos a superficialidade da vida, encontrar um sentido para a nossa vida, ir ao encontro da verdade universal, do verdadeiro interior, que está na profundeza de nós mesmos, de modo que devemos parar de fugir do autoencontro. E o que a samaritana, ainda de forma subconsciente, está buscando, um encontro terapêutico com Jesus para sublimar o alto amor, parar o movimento de fugir de si mesmo, porque a samaritana estava no quinto casamento, já encontrando o sexto, buscando o amor de fora, como se isso fosse lhe preencher por dentro. O amor, meus irmãos, está dentro de nós. E a samaritana, bem desconfiada, como nós dissemos no início, que ela não aceitou muito bem de Jesus de início, ela questiona Jesus e diz assim: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio deste poço, os seus filhos, os seus gados? Esse versículo, ele expressa, na verdade, a superficialidade das crenças limitadoras da samaritana. Ao questionar Jesus, que lhe havia oferecido a água viva, se ele fosse maior do que Jacó, continua não querendo ter contato com ele. Essa que é a verdade. Ela está em dúvida da superioridade de Jesus. Lembramos, meus irmãos, que Jacó, que fora um líder da região, era referência em Samaria, especialmente na cidade de Sicar, onde se encontrava o poço de Jacó. A samaritana tinha uma série de crenças resultantes da tradição do seu povo, mas ela não vivia satisfeita com ela mesma. Jesus, no entanto, lhe oferece água viva e ela continua em franca resistência, com medo. Essa que é a verdade. Mas se nós ampliarmos as nossas reflexões, perceberemos que em nossos dias, Jesus continua oferecendo a água viva a toda a humanidade, mas muitas pessoas, em vez de sorvê-la,
continuam se debatendo em suas crenças pueris em dogmatismo, preferindo a proposta que ofereça um menor esforço, buscando, na verdade, milagres. Eles acham que resolverão seus problemas de fora para dentro e resistem, assim, desenvolver os valores reais da vida, como a samaritana estava fazendo. Jesus, na parábola, lhe disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Estava se referindo ao poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Vejamos que Jesus não lhe respondeu, meus irmãos, na conversa, que era maior do que o pai Jacó. Ele convida a se ver como espírito imortal, que está em busca da água viva, mas que não se percebeu disso ainda. Ele novamente a convida para a comunhão com a proposta que Jesus trazia, que é o autoencontro, desenvolver o alto amor para poder amar a si mesmo, a Deus e ao próximo. Então, o significado profundo da água viva é o exercício do alto amor, da fé convicta, com que aplacamos definitivamente a nossa sede de amor e de pertencimento ao universo. Esses valores se eternizam a partir do momento que são desenvolvidos. Por isso, a fonte de água a jorrar para a vida eterna. Somente depois de tomar essa água viva é que poderemos verdadeiramente cumprir o maior mandamento, que é o amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Referência, como podemos ver, sempre será o alto amor. O que entendemos por alto amor, meus irmãos? Ele abrange a disposição que o indivíduo tem para ser um aprendiz da vida, sentindo-a como um dom, tendo plena consciência de que ele é filho de Deus, criado para o amor. Quando o ser sabe, sente tudo isso, conhece, e a quietude interna e o sentimento de pertencimento ao universo, resultante da fé viva daquele que se conectou com as leis divinas na própria consciência para amá-la, cumpri-la, realizando o amor a si, a Deus, simultaneamente ao próximo. Disse a mulher então a Jesus, quando ela entendeu da água viva: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Apesar, meus irmãos, da samaritana começar a se abrir para o aprendizado com Jesus, ela ainda resiste ao confundir a água viva com a água do poço. Jesus estava falando da sede do ego e não da sede do corpo. Esta necessária sede do ego é a do sensualismo, que jamais será aplacada de forma sensual e superficial. Jesus a convida a olhar dentro de si, a fim de que ela reconhecesse, ela mesma aplacasse a sede do alto amor da fé convicta e não mais buscasse fora da fonte que ela era, como aquele momento em que estava fazendo buscar água lá fora. A tentativa de aplacar a sede com as coisas de fora é própria daqueles que estão focados no sensualismo do ego. Desejam supri-la com a pseudo-solução dos chamados ganhos secundários.
Jesus, nesse momento, chama a mulher, vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher, naquele momento, responde a Jesus, não tenho marido. Jesus disse, então, disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos e que agora tem, não é teu marido, disseste, com verdade. Todo ser humano, meus irmãos, necessita ser independente psicologicamente. Essa independência é o resultado do alto amor e da fé convicta, fruto da confiança em si mesmo, na vida e em Deus. Uma pessoa independente psicologicamente é alguém autossuficiente, mas ao mesmo tempo interdependente socialmente. Uma pessoa que tomou a água viva não terá mais espaço para cultuar o egoísmo. Já uma pessoa dependente psicologicamente torna-se profundamente egoísta. A pessoa que preencheu da água viva não vai manter essa água só para ela. Buscará distribuir todo esse manancial do amor em torno de si mesmo, tornando-se cada vez mais socialmente independente. Jesus nos convida a buscar a planificação de nossas vidas e dos outros seres, pois, por mais que nos amamos, não podemos nos dar o alto amor, que é a fonte da água viva dentro de nós. Somente Deus, que nos criou como uma centelha divina, o amor íncito em nós, para evoluir até a plenitude e a felicidade, pode nos oferecer a condição para que encontremos o essencial. Isso é profundamente a comunhão com o Pai, com Jesus, o nosso modelo e guia. O que Jesus pediu para a mulher, vamos refletir, que ela buscasse o marido? Se ele sabia que ela não tinha marido. Na verdade, quando Jesus pede para que ela vá chamar meu marido, o seu marido, Jesus está pedindo que ela entrasse em contato com a verdade dentro de si mesma, reconhecendo todo o movimento de superficialidade que ela vivia. Por isso que Jesus disse a ela, isto disseste com verdade. Para que ela pudesse suplantar a superficialidade que vivia, a pessoa é convidada primeiro a se autoconhecer, superar o parecer que ela vive e buscar o ser que ela é, trabalhando-se através do autoconhecimento para poder vivenciar a verdade libertadora. Isso era o intuito de Jesus com o diálogo com a mulher samaritana. Por isso a samaritana diz, Senhor, vejo que és um profeta. O que disse Jesus mostrou para a samaritana que ele sabia da situação em que ela vivia e sabia que ela estava sedenta de afeto, de amor. E a partir daquele momento, ela percebe a superioridade de Jesus, aprofunda-se na conversa, permitindo-se, enfim, enxergar a realidade bem maior que ela e que ela tanto resistia. Mas ela não se entrega os pontos assim. E ela fala, mas Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte. Agora vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus não entra em contenda com ela e diz, mulher, crede-me
que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os judeus afirmavam que era necessário adorar a Deus em Jerusalém e que todos tinham a obrigação de ir até a cidade e visitar o templo para adorar a Deus. Já os samaritanos adoravam a Deus em um monte em Samaria, porque existia um momento em que, e Jesus disse que existirá um momento em que em nenhum lugar externo vamos adorar a Deus. Onde adoraremos a Deus? Devemos orar a Deus, meus irmãos, dentro de nós, no nosso próprio coração. É ali que vai se constituir a verdadeira adoração, a partir do momento em que tomamos a água viva, conforme Jesus nos ensina. Para encontrarmos a Deus, é necessário primeiro nos auto-encontrarmos, desenvolver o auto-amor, e aí encontraremos a felicidade ao voltarmos para nós mesmos, libertando-nos dos cultos exteriores, das aparências. E o que Jesus nos ensina ao dizer: vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Percebemos, meus irmãos, que Jesus disse a verdade à samaritana, ao afirmar que eles adoravam o que eles não conheciam, não sabiam quem era, porque ela não admitia, do seu ponto de vista cultural, que houvesse uma verdade fora dos ritos, do mito que seu povo cultivava, os judeus. Ao afirmar que a salvação vem dos judeus, Jesus não diz que ele era o maior do que os samaritanos. Ao contrário, ele diz que nem em Jerusalém, segundo a crença religiosa dos judeus, nem nos montes, conforme as crenças religiosas dos samaritanos, se deveria adorar a Deus. Mas, na verdade, ao dizer que a salvação vem dos judeus, Jesus estava afirmando que ele veio para ensinar o caminho, a verdade e a vida. Ele nasceu e vivia entre os judeus. Nesse versículo, simboliza a busca da transcendência, a consciência da realidade que nós somos ser espiritual e que Deus é a realidade criadora, que deve ser adorado em espírito e verdade. Essa ocorrência não obedece à lei, à ordem cronológica, pois o momento de despertar consciência é um resultado, um processo individual intransferível. Cada pessoa terá o seu tempo específico, o instante em que começará a cultuar Deus em espírito e verdade. E isso se dará quando a pessoa se libertar de todos os processos externos, superar a sua própria superficialidade para se dispuser a evoluir na vertical da vida. A mulher disse então a Jesus: eu sei que tu és o Messias, que se chama o Cristo, que vem. Porque nós sabemos que quando ele nos vier anunciará tudo. Jesus só confirmou: eu o sou, eu que vos falo contigo. O convite que Jesus faz a samaritano faz também a nós, meus irmãos, para buscarmos a identidade crística, a essência divina que somos. Percebamos que a samaritana é uma mulher especial, porque ela já sabia, como seu povo e também os judeus, as tradições falavam da vinda do Messias. Contudo, ela é especial
não porque falava das tradições, porque os judeus também falavam das mesmas coisas e continuavam a dizendo, e continuam dizendo até hoje, pois eles não aceitam Jesus como Messias. Mas a mulher falava da sua intimidade, da superficialidade que ela estava vivendo e que estava cansada. Ela realmente entrou em conexão profunda com o Mestre Jesus para buscar o seu auto-encontro, o auto-amor. E nisso, diz na parábola, vieram seus discípulos e se maravilharam de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou que fala com ela. Qual o seu sentido daquela conversa e a razão da intimidade dessa conversa? O significado profundo de tudo isso é que ele estava convidando a buscar o seu Cristo interno, dizendo que ele era o Messias esperado. Eu sou, eu que vos falo. Percebe que havia uma identidade entre a mulher e Jesus nesse momento. Ela sabia da existência dele, do Messias, e quando entra em comunhão, vem a senti-lo em espírito e verdade. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, diz na parábola, e foi à cidade, dizendo aos homens: Vinde, vedes um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura, perguntou a mulher, não é este o Cristo? Nesse versículo simboliza o movimento que devemos implementar, tornando-nos fonte de água viva, livre de todas as dependências externas, capaz de multiplicar o amor entre as pessoas que se cercam de nós, convidando-nos a buscar a própria identidade crística dentro de nós. Então, nesse versículo, meus irmãos, a mulher deixa o campo, deixa a superficialidade, entra em contato consigo mesmo, com a água viva, o ser espiritual, a essência, e chama os outros para viver esse homem, que é o Cristo que eles aguardavam. Meus irmãos, essa passagem do encontro terapêutico de Jesus com a mulher samaritana está nos alertando para que nós nos libertemos de toda dependência material, afetiva e religiosa, para compreendermos que a felicidade, a plenitude pode ser alcançada dentro de nós mesmos, a partir do momento que fizermos a nossa autotransformação, que aí nós nos transformaremos numa fonte viva do amor que nos abastecerá e poderemos ensinar o caminho aos outros. Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos realmente tornar-nos essa fonte viva do amor e sermos plenamente felizes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se Deus havia criado espíritos bons e maus. E a resposta foi: criou simples e ignorantes, sem conhecimento, e deu cada uma missão de conhecer a verdade, aproximar-se de Deus e ser plenamente feliz. Muita paz, meus irmãos.